Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal, que dessa semana vai ser bem resumido mesmo, né? Porque tivemos aula somente na quinta-feira. Bom, então aqui a gente vai ver um pouquinho, né, de aplicações de derivadas, né, na física, né? Então, nessa semana, né, a gente aprendeu o que são os conceitos de velocidade e aceleração. E posteriormente, algo um pouco mais geral que isso, né, que serão as taxas relacionadas. Bom, o que é o conceito de velocidade, né? Imagina o seguinte, né, que você tem uma partícula que se desloca, né, sobre o eixo x, né, que a gente na verdade vai fazer uma pequena mudança, né, que a gente vai chamar esse eixo aqui de eixo x, né, que vai ser o eixo que representa o espaço, né? E esse eixo aqui vai ser o tempo, tá? Então, a gente tem a deslocação, o deslocamento no espaço, né, em função do tempo. Então, esse x, a gente pode escrever ele como uma função de t também, tá certo? Então, isso significa o quê? Né? Que a cada instante de tempo, eu vou deslocar x, né? Então, pode ser que esse deslocamento, né, seja dado, por exemplo, né, por por esse gráfico, tá? E aí, o que que é bom, ok, né? Então, o que acontece, né? Como a gente viu, né, cada instante de tempo a função, né, vai fornecer para a gente o deslocamento de espaço, né? Então, o que que seria a velocidade média, né? A velocidade média seria o seguinte: velocidade média seria você estar olhando aqui no instante t, aí você acrescenta um pouquinho, né, que você chama de esse acréscimo de ΔT, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai calcular qual foi a variação do espaço com relação à variação de tempo, né? Então a gente vai calcular uma razão, né? Uma fração, né? Então a velocidade para a gente vai ser o quê? Vai ser o quanto a gente gastou aqui, né? De variação de tempo, desculpa, de variação de espaço pela variação de tempo, tá certo? Então vai ser essa razão aqui. Então, a velocidade média vai ser a fração, né, que vai ser a variação, né, do deslocamento do espaço, né, quanto eu desloquei no espaço, pelo quanto eu desloquei de tempo, né. Repara o seguinte, que o deslocamento de tempo aqui foi o quê, né? Foi somente ΔT, tá? Então, essa aqui é a velocidade média, tá? E agora, se eu quiser, né, tentar descobrir, né, bom, mas eu quero saber a velocidade naquele instante t, né? Como é que seria possível isso? Bom, se você quer saber a velocidade no instante t, a gente pode estar pegando a derivada. Por quê? Porque quando você calcula, por exemplo, esse limite, né? O limite aqui de ΔT tendendo para zero, isso daqui é basicamente, né, a derivada, né,
de x com relação a t, né? E isso aqui é o que, né? É você se aproximar de t. Então, a gente pode definir, né, a velocidade no instante t como sendo esse limite, ou seja, como sendo essa derivada. Tá? Então, a gente pode estar escrevendo como sendo a velocidade, né? Da partícula, né? Ou seja, dessa função x aqui, né? No instante t é, vamos escrever aqui v de t, né? Vai ser d de x, d de t, né? Mas caso você tenha, né, que a gente pode, caso você tenha uma função qualquer, né, que descreva isso, né? Aí você pode estar calculando, né? df dt, né? Que isso aqui é igual a f' de t, tá certo? Muito bem. Bom, temos a velocidade, né? E o que seria a aceleração? A aceleração a gente define como sendo o deslocamento da velocidade, né? Assim como a gente fez com a velocidade média, né? A aceleração, a gente pode ter aceleração média também, né? Que seria o deslocamento da velocidade. E a aceleração do instante t, né? Que vai ser o limite, né? Só que aplicado à velocidade, né? Então, a gente pode colocar o seguinte, né? A aceleração no instante t é dado por, aí você pode chamar de A de t, que vai ser o limite de delta t tendendo a zero do deslocamento, né? Da velocidade em relação ao deslocamento de tempo, tá? Isso aqui nada mais nada menos que você derivar, né, a velocidade com relação ao tempo, que é a mesma coisa de você calcular a derivada segunda do deslocamento de espaço com relação ao tempo, né? Muito bem. Bom, então vamos só calcular um exemplo aqui bem rapidinho para a gente enxergar, né? Então, deixa eu pegar aqui as minhas notas e aí a gente já pega o exemplo aqui que vai ser mais fácil. Vai ser mais rápido do que eu ficar escrevendo aí. Ok. Então aqui é o seguinte, né? Uma partícula, aqui está errado, né? Preciso corrigir depois, né? Uma partícula move-se sobre o eixo x, de modo que no instante t a posição x é dada por essa função, em que x é dado em metros, né? E t por segundos. Então, a primeira pergunta que eu quero é o seguinte, né? Qual é
a velocidade no instante t, né? Então, a velocidade, como a gente viu, né, vai ser a derivada, né, de x com relação a t, né? Que vai ser exatamente o quê, né? 2t, tá certo? E a aceleração? Bom, a aceleração basta que eu derive novamente, né? E derivando novamente a aceleração, eu vou ter que vai ser 2, né? Ah, detalhe, né? Aqui faltou colocar a unidade, né? Deixa eu só afastar isso aqui um pouco mais para cá. Aqui vai ser... Ó, repara o seguinte, em cima... Até essa notação favorece, né, também o uso das unidades, né? Então, aqui em cima eu tenho a unidade referente ao espaço, né? Aqui embaixo referente ao tempo, né? Então, a gente tem metros por segundo, né? E aqui o que acontece? Aqui, imagine que você tem o seguinte, aqui é a derivada, né, da velocidade com relação ao tempo, certo? Então, aqui em cima eu tenho que é metros por segundo e aqui embaixo eu tenho segundo. Então, aqui vai ficar metros por segundo ao quadrado, tá? A aceleração. Tá certo? E o gráfico, né, dessa função vai ser nada mais ou menos que essa parábola, né? Só que começando aqui de zero, né? Porque, no caso, não faz muito sentido a gente considerar tempo negativo, né? Então, o gráfico ele começa daqui. Tá certo? Beleza, né? E aí, a gente fez um outro exemplo também em sala de aula, né? E beleza, né? Agora, vamos dar uma olhada no o que são taxas relacionadas, né? Então, vamos colocar aqui, né? Taxas relacionadas. Que é nada mais nada menos que uma maneira da gente relacionar duas grandezas, né, diferentes, tá? Por meio da derivada, né? Quando a gente viu velocidade e aceleração, né, a gente estava relacionando espaço com tempo, né? A gente pode relacionar muitas outras coisas, né? Talvez volume de uma esfera relacionado com o seu raio, ou raio relacionado com tempo. Aí os exemplos são diversos, né? Mas para isso, vamos começar, né, a partir de um exemplo e aí, a partir desse exemplo, a gente define o que são taxas relacionadas. Então, deixa eu pegar aqui. Então, beleza, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem o seguinte, que um ponto, né, ele move-se ao longo do gráfico y igual a x quadrado mais 1, né, que é nada mais nada menos que a nossa parábola x quadrado, uma unidade deslocada para cima. Então, isso é algo assim, né? De tal modo que a sua abscissa x ela varia a uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Aí aqui é o seguinte, né? Quando x é igual a 4 centímetros, né? Qual é a velocidade da ordenada x? Então vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Então aqui você tem um ponto P, tá? Porque o ponto, né, a partícula aí, ela está se movendo, né, com relação a esse gráfico, né? Então, a gente poderia supor, né, que às vezes ela está vindo de cá, né, e indo, né, seguindo essa direção, tá? E aí, o que a gente tem aqui, né? A gente pode decompor, né, essa partícula aqui no eixo x, né, e aqui no eixo y.
Então, ela é representada, né, por essas duas coordenadas. Aí, a primeira informação que ela dá aqui é o seguinte, ó, que a abscissa, a coordenada x, né, ela varia uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Então, imagina o seguinte, imagina que você está ligando uma lanterna aqui em cima, tá? E está olhando a projeção desse ponto, né, aqui no eixo x, tá? Então, quando você vê esse pontinho, a sombra, né, desse ponto P aqui embaixo, você está olhando esse ponto x aqui e você meio, de alguma maneira, conseguiu medir que esse ponto ele está se deslocando a uma velocidade de 3 centímetros por segundo, tá? Aí a pergunta aqui é o seguinte, né? Quando esse x aqui estiver na posição de 4 centímetros e eu agora ligar a minha lanterninha do lado de cá e olhar a sombra do P aqui, nesse eixo, qual que vai ser a velocidade, né, que vai ter essa partícula aqui ao longo desse eixo? Tá? Bom, então o que a gente quer descobrir é o seguinte, a gente quer descobrir a velocidade do y aqui, né? Com relação ao quê? Com relação ao tempo, né? Porque, desculpe, é velocidade, né? Que é o quê? Que é a variação aqui do espaço com relação ao tempo, né? Então vai ser dy dt, tá certo? Ok, mas aí agora é o seguinte, bom, isso é o que eu quero descobrir e o que eu possuo é isso aqui, né? Isso aqui é o quê? Seria a velocidade do x, né? Aqui nesse eixo. Então, seria dx dt, tá? Muito bem. Aí agora é o seguinte, né? Seria muito bom se eu conseguisse uma maneira de relacionar essas duas derivadas, né? Mas para isso, né, como você tem que y é dado em função de x, tá? Você pode relacionar essas duas derivadas por meio da regra da cadeia, né? Porque o que seria a derivada aqui disso aqui com relação a t, né? Seria basicamente isso aqui, ó. Seria derivada de y com relação a t, seria o quê, né? A derivada de fora, né, que seria dy dx, né, com relação a x, e a derivada de dentro, né, com relação a t, né, que seria dx dt. E olha só, isso aqui a gente já tem, né? Esse dado a gente tem. Esse dado aqui é o que a gente quer descobrir. Então, o que faltaria é a gente descobrir o que que é isso, né? Mas isso aqui a gente consegue, porque a gente tem a expressão aqui do y, né? Então, basta que a gente, para descobrir o que é isso, calcular a derivada desse y aqui com relação a x, né? Que vai ser o seguinte, vai ser dy dx, né? Que vai ser igual a derivar isso aqui com relação a x, né? Que vai dar 2x. Então, vamos voltar aqui nessa expressão, né? Que a gente vai ter o seguinte, ó, dy dt vai ser igual a 2x e isso aqui vale 3, né? Então, no fim das contas, a gente tem que isso aqui é 6x, tá? E aí, qual foi a informação que a gente não usou ainda do exercício, né? Que ele quer saber qual que é a velocidade, né? Que no instante t, quando o x ele está na posição de 4 centímetros, né? Então, basta simplesmente agora que eu substituo o x por 4, né? Que vai ser o seguinte, que também, né, é comum usar essa notação aqui, ó, quando eu quero fazer essa substituição, né? Bota uma barra aqui, aí, bom, acho que aqui vai mais confundir, né? Vamos já colocar direto, né? Então, esse aqui vai ser igual a 6 vezes 4, né? Que vai ser 24 centímetros, né?
por segundo. Tá certo? Muito bem, né? Então aqui a gente fez alguns malabarismos algébricos aí, né? Mentira, tem. Ó, de certa forma. A gente fez alguns truques aí, né, usando a regra da cadeia, né, para obter esse resultado, né? Bom, é, isso é uma técnica, né, que é meio que a gente vai seguir em outros exercícios dessa mesma natureza, né? Então, deixa eu trazer agora a definição do que são as taxas relacionadas, né? Deixa eu copiar aqui. Só um minutinho. Beleza. Então aqui é o seguinte, né? Taxa de variação, né, é nada mais nada menos, né, que você olhar, né, a razão, né? Então, você quer fazer a taxa de variação de uma grandeza com relação à outra, né? Então, basta você colocar uma grandeza que você quer aqui em cima, né? E outra grandeza aqui embaixo, né? Sendo, sei lá, espaço em cima, tempo embaixo, volume em cima, raio embaixo, né? Não importa, né? Pode ser as grandezas mais diversas que você quiser, sabe? E aí, o que você faz, né? Beleza, aí aqui meio que você tem a taxa de variação média, né? Só que se você quer achar a taxa de variação mesmo em ponto exato, x, né? Basta você calcular a derivada, né? Então a gente vai referir, por exemplo, né, a derivada de y com relação a x como sendo a taxa de variação de y com relação a x, né? Então aqui no caso, se a gente for voltar aqui para a velocidade, né, seria a taxa de variação do espaço com relação ao tempo, né? Então o que a gente vai ver agora no exemplo seguinte é uma taxa de é algo que segue a mesma natureza, né, do que a gente viu de velocidade, né, só que com outras coisas, né, como por exemplo uma esfera, né, que o raio varia conforme passa o tempo, né. Beleza, deixa eu pegar o exemplo aqui, aí a gente dá uma olhada. Que na verdade a dificuldade desses tipos de exercício, né, envolvendo taxas relacionadas, é você interpretar, né, e saber, né, colocar em termos de derivadas para o que você está procurando, né? Então vamos lá, ó. Esse aqui eu acho que a gente não fez em sala de aula, mas é bom que aí fica algo a mais aqui, né? Então aqui é o seguinte, né? Você tem o raio, né, de uma esfera está variando com o tempo a uma taxa constante de 5 metros por segundo, né? Aí pergunta, né? Com que taxa estará variando o volume da esfera no instante em que o raio, né, ele está na posição 2 metros, né? Então, beleza, né? Então aqui você tem a sua esfera, e aí o raio, né, da esfera, ela está variando com relação ao tempo, né? Tipo, aumentando, pelo visto aumentando, né? Já que é positivo aqui, né? Então ela está aumentando, né?
Certo. Aí pergunta o seguinte, né? Com que taxa ele estará variando o volume da esfera no instante em que R for igual a 2m, né? Então, o que eu quero saber é o seguinte, eu quero saber a variação, né, do volume com relação ao tempo, tá? Isso é o que eu quero saber, né? Qual que é a taxa que estará variando o volume, tá, da esfera no instante, então, ó, variação do volume com relação ao tempo, em que o raio, né, foi igual a 2 metros, tá? Então, quando o raio foi igual a 2 metros, tá? Então, a gente agora tem que dar um jeito, né, de relacionar o raio, né, com alguma coisa que tenha derivada, né, que tem o raio no meio, né, para relacionar com isso daqui. Bom, para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos relembrar o que seria a fórmula do volume, né, que a gente pode representar o volume também como uma função em função do raio, né, porque o volume é o que, né? É 4/3 de πr ao cubo, né? Então, para cada r diferente, eu vou ter um volume diferente. Então, eu posso estar escrevendo o volume em função do raio. Tá certo? Ok. E aí, beleza, né? Se eu posso estar escrevendo o volume em função do raio, eu posso, para calcular isso aqui, eu posso estar usando a regra da cadeia novamente, né? E aí eu posso estar escrevendo a derivada do volume com relação a t como sendo a derivada do volume com relação ao raio vezes a derivada do raio com relação ao tempo. Tá certo? E olha só, o que é a derivada do volume com relação ao raio, né? Derivada do volume com relação ao raio vai ser... Bom, vou derivar isso aqui, né? Então vai ficar 4/3 de π, aí o r cai, né? Vai ficar 3r ao quadrado, que vai ser igual a esse 3 aqui, vai embora com esse. Então vai ser 4 πr ao quadrado, né? Certo? Então aqui, beleza, né? Então a gente tem que... Eu vou substituir aqui, né? Então a gente tem que... Isso daqui vai ser igual a 4 πr ao quadrado vezes dr dt. Beleza? Muito bem. Aí, vamos voltar lá para o exercício. Ó. Ele fala que o raio está variando com o tempo, né, a uma taxa constante de 5 metros por segundo. E o que é a variação do raio com o tempo? Né? Taxa de variação do raio com o tempo é o dr dt. Então, a gente pode substituir o dr dt por 5. Aqui é π, né? Certo? Beleza, e o que mais que falta para a gente? Bom, aí no final, né, ele coloca o seguinte, eu quero saber a taxa, né, do volume no instante em que R é 2 metros, né? Então, basta eu trocar o R agora, né, por 2. Então, vai ficar quanto, né? Vai ficar 4π 2 quadrado 5, que vai ser igual a 4π 4, 5, certo? Que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a 4 vezes 4, 16, né? Vezes 5π. E 16 vezes 5 vai dar 80, né? 80π. Tá? E aqui vai ser o quê, né? A unidade, né? Vai ser 80π. Volume, né? Que vai ser metros
cúbicos, né? E o tempo que é segundos, tá certo? Aí é isso, gente. A gente fez alguns outros exemplos em sala de aula, né? Mas eles meio que seguem a mesma lógica, né? Então, cada exemplo, cada exercício vai ter a sua particularidade, né? Vai ter a sua maneira, né, de você interpretar e modelar, né, o exercício, né, para chegar nesses termos, né? Que no final você vai estar nessa situação, né, tendo que resolver uma derivada usando a regra da cadeia, tá? Aí tentem refazer, né, os exemplos que estão aí nas notas de aula, né, que eu deixei outros também que eu também não fiz em sala de aula, né? Procurem fazer os exercícios, né? E qualquer dúvida me procurem, tá bom? Bom, então, por enquanto é isso, gente. Foi bem curto mesmo. E se cuidem e até a próxima.